Realizar um voo aqui, fazendo alguns procedimentos de emergência no Piper Seminole. Vou estar compartilhando o POH do avião, né, o livrinho do avião, durante alguns procedimentos. Então vamos startar a aeronave. Vamos fazer um procedimento completo com checklists externos e internos. Eu vou abrir meu checklist aqui da Piper, para essa aeronave. Eu não estou conseguindo abrir aqui na internet. Vou pegar o papel mesmo. Bom, per flight, checklist, flight controls, a gente não tem nenhuma restrição. Park and brake, acredito que ele está set, né? Exato, park and brake set. E perostatic drain, a gente faz o drain aqui do lado, não é simulado nessa aeronave da Carenado. E alternator static valve, a gente vê debaixo aqui do console, também não é simulado na aeronave da Carenado. Left and right magnetos for the left engine, right engine estão em off. E fuel pumps também em off. Battery master switch off. Landing gear selector down. E o emergency gear extension handle está bloqueado aqui, né, pelo tá N. Throttles idle, mixtures idle, cowl flaps. Acho que eu não setei aqui uma câmera pro cowl flaps. Calma aí. Ups. Aproveitar e setar uma pro trim flaps e pro nosso fuel pump. Ok, cowl flaps, podemos colocar em open. Stabilator e rudder train estão em neutro. E nossos fuel selectors podem ir para on. Fire extinguisher está a bordo. Electrical switches estão todos desligados. Battery master switch, a gente pode ligar e fazer o teste de luzes. Battery master on. A gente checa a quantidade de combustível na aeronave, estão aproximadamente ali uns 27 galões cada tanque. Capacidade máxima de 55 de cada tanque, mais apenas 54 utilizáveis. Landing gear position lights down 3 greens. E podemos fazer o teste externo de luzes.
Lane Light vai para o Nav Light também, Strobe Lights, Recog Lights e podemos também ligar o Pitot Heat. A gente vê aqui a Strobe Light na asa ligada, Position Lights também, Recog Lights estão funcionando, nossas Landing Lights, Recog Lights. Na vida real a gente vem aqui, encosta no tubo de pitot, vê se ele está aquecido, para o teste do Pitot Heat, Position Lights e nossos Strobe Lights também. E só voltando aqui para a cabine, colocar a Film Strobe On, e a gente vê aqui na cauda do avião nossas Beacon Lights ligadas. Check externo de luz completo, podemos voltar aqui para a cabine. Desligar as luzes, Pitot Heat vai para off, Recog off, Strobe vai para off, Nav Lights, Landing Lights vão para off. Podemos desligar nossas baterias também. E checar a nossa saída de emergência. Parece tudo em ordem e podemos colocar nossos flaps em full para o check externo da aeronave. Bom, para o check externo a gente faz o sump do combustível aqui. Né, não tem como simular na aeronave da carenado. Se a A2A lançar algum avião, provavelmente a gente consegue fazer esse tipo de check externo. Mas a gente checa os flaps, o aileron, manualmente a gente movimenta o aileron da aeronave, as antenas estáticas, a gente vê a superfície da asa, o estado dela, a ponta da asa, as luzes estão todas ok. O nosso bordo de ataque também, a gente vê a condição física dele, checamos a quantidade de combustível, que não tem como checar, mas não tem uma diferença verdadeira entre o tanque e a indicação na aeronave aqui da carenado, vai ser exatamente igual. Na vida real, a indicação dentro da aeronave sempre é um pouco a mais do que a gente realmente tem de combustível. Além disso, a gente checa o óleo também. O máximo para o Seminole de óleo são 2 quartos, o mínimo são 2 quartos e o máximo 8 quartos. E checamos a quantidade de combustível, né, obviamente. A gente vê o, o tubo aqui que está interligado ao combustível para ver se está vazando algum combustível, para ver se ele está transbordando também. E os tie downs estão removidos. Além disso, a gente checa a condição do nosso propeller e do spinner, né, essa parte aqui da frente. Checamos também os air inlets, vemos se tem algum tennis heater plugado na aeronave. Essa aeronave nem tem entrada para isso. Além disso, a gente checa os cowl flaps. Aqui se tem algo obstruindo, se está tudo ok, se as portas estão fixas, né, se não estão balançando, ou se o estado está bom. Checamos o nosso landing gear e as conexões internas também, para ver se está tudo em ordem. E além disso, checamos também o amortecedor. Aparentemente o amortecedor está um pouquinho baixo demais, mas a aeronave está zerada aqui no simulador, então vamos aceitar que está em ótimas condições. Checamos também a parte do nariz de avião, as condições gerais, o para-brisa da aeronave, o drain de bateria e o heater, air inlet. A gente tem aqui também, aqui só está um ponto preto, né, mas daqui na verdade sai os gases do exaustor também, do heater, perdão. Checamos as landing lights novamente, o nose gear e o amortecedor também. Os chocks estão removidos e para o lado direito da aeronave basicamente a gente faz a mesma coisa, só que em reverso. Checamos aqui a parte do trem de pouso, as condições, o amortecedor, os nossos cowl flaps, as condições estão apropriadas. O nosso spinner, propeller, air inlets, checamos
combustível e o óleo, né, o combustível desse lado, o óleo desse lado. Bordo de ataque, os nossos stall, né, eu não sei o nome em português para isso aqui, mas basicamente é isso que indica se a aeronave está estolando ou não. O nosso pitot heat, wingtips, lights, static wicks, ailerons e flaps. Checamos essa saída de vento aqui na fuselagem, né, de fresh air inlet, não saída entrada, né, de fresh air. Checamos as antenas também da aeronave e na empenagem a gente vê a condição do rudder. Checa a tensão desse cabinho aqui que conecta o nosso rudder com o estabilizador vertical. E checamos também os nossos stabilators, né? Claro que na vida real a gente não consegue subir aqui em cima, então a gente entra dentro da aeronave, puxa o yoke para trás, vê a parte de cima do nosso stabilator, checamos as antenas estáticas e baggage door. Podemos voltar então para a cabine, recolher esses flaps. E podemos startar a aeronave. Então, para o nosso Before Start Pre-Fly Inspection Complete Passenger and Crew Briefing. Deixa eu checar se os elementos estáticos foram removidos, né? Exatamente. Passenger and Crew Briefing. Bom, para esse voo a gente vai fazer alguns procedimentos de emergência e vamos prosseguir para uma aproximação RNAV com apenas o motor operando. Seat belts and shoulder harnesses are just locked and fast. Parking brake is set, gear down, and throttles going idle. Propellers full increase, make sure cut off. Friction handle set. Alternate air is closed. No caso a gente tem o carb heat, né, nessa aeronave. E o stabilator and rudder trim estão em neutral. Além disso, nossos fuel selectors estão em on, left and right alternator. A gente pode colocar em on. Avionics Master está off. Strobe lights, a gente liga a nossa beacon light, né, nossa fin strobe. E todos os nossos electrical switches estão em off. Cabin heat está em off. Circuit breakers todos no devido lugar. Vamos startar a aeronave então. Battery on. Gear position down 3 greens. E podemos avançar um pouquinho o nosso manete de potência, né, o manifold pressure. Propellers, a gente checa que está full increase. E podemos começar o start do motor esquerdo primeiramente. Checamos a fuel pump do motor direito. Está funcionando. Motor esquerdo. Fuel pump on. Podemos ligar os magnetos. E nossa make sure a temperatura do óleo está em 75. A gente pode fazer um pequeno prime. Nessa aeronave a gente tem um botãozinho de prime aqui, né? Então acho que não é necessário avançar a mistura. Ok, a gente deu um pequeno prime na aeronave. Podemos colocar as misturas em full reach. Air is clear to the right, clear to the left, clear prop. Motor esquerdo startado. Só colocar isso aqui porque senão vai ficar muito barulho. Motor esquerdo startado. A gente coloca o nosso manifold pressure, nosso
manete de potência, no caso, para 1000 RPMs. Basicamente em idle aqui. E o oil pressure da aeronave tá um pouquinho acima do limite, né? Bom, vamos startar agora o motor direito. Ligamos a fuel pump. Fuel pump on. Magnetos on. Make sure a gente pode fazer um prime. 1, 2, 3. Mixtures vão para full rich. E fazemos o engine start. Motor número 2, motor da direita startado. Tentando manter aqui a potência em 1000 RPMs. E o nosso oil pressure para os dois está um pouquinho fora do limite, mas está tranquilo. Chegamos a voltar nosso um momento. Bom, voltando aqui, checamos nosso ammeter, está em 0, né? Então a indicação que a gente quer, não está tendo nenhuma distort no alternador. Nossos fuel pumps podem ir para off. E nossos avionics podem ir para on. Agora o pilot a gente não tem nenhum sinal sonoro aqui. Então after sort check, external power está removed. Os nossos throttles estão em 1000 RPMs. Battery master on. Left field selector, a gente vai fazer o teste aqui, vai colocar ele em crossfeed. E a gente não vai mexer em nada aqui no nosso avionic não. Esse é um voozinho visual com alguns procedimentos de emergência. Depois a gente coloca o approach. Podemos testar agora o crossfeed no motor, no tanque direito. Quase desliguei o motor aqui, né? Foi um pouquinho devagar a transferência. A gente não tem nenhuma frequência, não estamos na VETSIM. Nosso Flight Instruments, só checar o METAR na região. Abriu pelo ForFlight aqui. Bom, o local mais próximo da nossa região é o Aeroporto Executivo de Toledo. Está reportando os ventos 290 com 7 nós, visibilidade 10, Broken Cloud 7500, Broken 9000 e Overcast 11.000 pés, temperatura 20.08, altímetro 2999. Vou colocar esse altímetro aqui na aeronave. Está batendo o field elevation de aproximadamente 700 pés, 673 para ser mais exato. E vamos utilizar a pista 28. Não tem informação aqui, mas a gente tem no gráfico aqui a pista 28 é logo ali na outra cabeceira. Vamos colocar aqui no mapa.
Exato, a outra cabeceira aqui, a 28, a gente vai fazer o táxi até lá. Podemos colocar no nosso heading selector também 20,280, né? Flight Instruments estão todos checados e o nosso briefing pro taxi, a gente vai entrar nesse pátio do aeroporto, taxiway, cruzamos a pista 1836 e seguimos para a cabeceira 28. After start checklist complete. My flight controls, my brake check. My brake check. Ui, a sensibilidade aqui do freio tá tá grande. Estamos na Taxiway Alpha, né? Fazer um anúncio aqui no rádio. Weekend Traffic, Seminole. Dá uma estacionadinha aqui, só confirmar meu call sign. 428 Delta Golf. Que call sign horrível, né? Weekend Traffic, Seminole 428 Delta Golf, crossing runway 1836 on Alpha, Wood County. Checamos aqui, tá tudo livre. Weekend Traffic, Seminole 428 Delta Golf, clear runway 1836, Wood County. A gente está com um teto de 7.000 pés, né? Pelo que eu me recordo, do metade de Toledo. Vamos ver se a gente precisa pelo menos ali uns 4.000 pés, 5.000 pés para alguns procedimentos. Mas parece que deve estar em uns 7.000 pés mesmo. Tá vendo um pouquinho abaixo. Toledo, acredito que para o nosso esquerda, né? Para o nosso norte. Parece que o teto está bem estabilizado na região. Os ventos estão 280 com 8 nós. Então headwind
Legal. Acho que deu uma atualizada, né? Porque tava 290, agora tá 280. Não que faça muita diferença, né? Mas agora é headwind 100%. Acelerar um pouquinho o táxi aqui, né? 20 nós de táxi. Só porque como é a cabeceira lá do outro lado do aeroporto, senão ia demorar muito tempo. Vamos angular a aeronave aqui tentando criar o máximo de headwind possível para o nosso run-up. Tá bom aqui. Parking brake set. Estabilizar a aeronave aqui nos 1000 RPMs. E pro run-up, before takeoff checklist, parking brake set, throttles 1000, fuel quantity check, aproximadamente ali 25 galões cada tanque, né? 50 no total, 50 a 60. Fuel quantity check, flight instruments estão checados, runway heading check, radios and avionics, a gente não está com nenhum controle, nenhuma frequência, então não é nada que a gente precise se preocupar aqui. CDI mode tá no VLOG, vou colocar no GPS que a gente vai fazer um RNAV depois. GPS, marker beacons, check. E flight controls. Up, neutral, left, neutral, right, neutral, down, neutral. A gente pode fazer o check aqui, não que a gente faria na vida real, mas rudder right, neutral, left, neutral. Flight control check. E podemos, nosso elevator and rudder trim está setado para o takeoff, neutral. Run up, mixtures full rich, propellers full increase, and engine instruments. They're on the green, fuel pressure, oil temperature e a cabeça do cilindro também com oil pressure no green. Engine instruments check e podemos avançar nossos manetes para 1500 RPMs. 1500 RPMs, podemos fazer o feather check, left engine, vou ver se eu consigo fazer sem desligar o motor aqui no simulador. Tá. Ele não vai até o feather. Acho que se a gente tentar fazer aqui, ele vai... Deixa eu ver aqui. Consigo. Mas eu consigo só os dois de uma vez. Então, na vida real a gente faria um de cada vez. Aqui eu só consigo fazer os dois de uma vez. Vamos lá. Feather check. A gente só perdeu 100 RPMzinho aí. Nada demais. A gente procura no máximo perder 500 de RPM. Podemos avançar para 2000 RPMs. 2000 RPMs. Checamos os magnetos. Então vamos para o left engine, left magneto. Nem 50 RPM a gente perde, uns 40 mais ou menos. Right magneto, left engine, mesma coisa, uns 40 RPMs. Right engine, left magneto,
uns 40 também, a aeronave está bem nova. E right magneto, right engine, também uns 40. Podemos desligar. Checar nosso carb heat. Basicamente nada, né? A gente não perde nada de RPM. Surreal isso aqui. Podemos avançar para 2.200 rotações. Vamos fazer os checks aqui do propeller, né, dos governors. Primeira coisa que a gente vai buscar, a gente vai primeiro fazer no motor esquerdo, buscar um increase no manifold pressure. Então a gente está com 2.200 rotações e aproximadamente 19 polegadas de pressão. Vamos ver um pequeno aumento aqui no motor da esquerda. Exato, a gente vê a agulhinha aumentando um pouquinho. Segundo check, nossa, a gente vai ver a RPM abaixar. Exatamente. E agora a gente vai olhar o oil pressure também abaixando. Bem baixinho aqui, mas abaixo. Mesma coisa para o motor direito, manifold pressure, increase, RPM, decrease e oil pressure, decrease. Temos aqui nossos checks e podemos reduzir o throttle para idle. Estamos buscando aí entre 550 e 650 rotações, RPMs, né? Estamos batendo umas 700, 650, tudo certinho. Fuel pumps vão para on e podemos colocar em 1000 RPMs novamente. Park and brake release. Vamos alinhar aqui com a taxi line. Podemos aguardar nos brakes mesmo. Se a gente tiver alguma perda de motor ou algum problema, a gente vai reduzir a manete para idle e apertar os freios para uma paragem completa. Caso a gente decole sem pista para pouso, a gente vai recolher os trens de pouso, realizar o procedimento de secure do motor e seguindo o circuito de tráfego padrão, realizando o pouso. Caso a gente não perca os dois motores, a gente vai buscar um field mais adequado para o pouso, provavelmente à direita da pista, né? A gente vê a grama aqui e vamos realizar um pouso de emergência, um power off landing. Mixtures, full rich, alternate air, close cowl flaps. Então, open. Flaps 0 set for takeoff, fuel quantity indications. Mais ou menos aí uns 24 cada tanque. Electrical fuel pumps on. Fuel selectors. Podemos colocar em on, né? Tem crossfeed aqui, tinha que estar em on. Sem problema. Fuel selectors on. Engine indications on the green. Flight instruments check. Running heading. E o nosso transponder podemos colocar em altitude mode. Pirouettas off. Strobe, landing recog. Podemos colocar em on. Seats and seat belts are fastened, doors latched before takeoff check. Before takeoff checklist complete. Faz então nosso anúncio de decolagem. Buchanan traffic, Seminole 428 Delta Golf, depart runway 28 Buchanan. Full power. Airspeed alive, engine gauges on the green. Rotate. Positive rate, gear up.
buscando aí 88 nós para subida. Um pouco difícil controlar essa aeronave no simulador. A eficiência tá maravilhosa, meu Deus. Estamos igual um foguete. Estabilizar aqui em 1700 pés, altitude do circuito de tráfego. Vamos curvar à direita. Beacon traffic, Seminole 428 Delta Golf, crosswind 28 County. Reduzir um pouco aqui, potência. Voltar para os 1700. E não abaixar abaixo de 14 polegadas, senão a gente vai escutar esse alarme. Já vamos entrando aqui na downwind. Beacon traffic, Seminole 428 Delta Golf, downwind 28 County. Bem difícil pilotar um avião General Aviation, né? General Aircraft no Flight Simulator. A sensibilidade é muito surreal. Mas vamos tentar aqui buscar de novo 1700 pés. Voltar as manejos de potência para uns 23 polegadas, ajustar nosso trim por enquanto. Beacon traffic, Seminole 428 Delta Golf departing to the East Lascaux County. Vamos subir para uns 4.500 pés. Deixar em 2.500 RPMs e 25 de manifold pressure aproximadamente. Buscando aí 88 nós no nosso climb. Colocar nosso head em presente. Vamos aí, desconectar o piloto automático. Vamos deixar 105 nós, vai ser o nosso cruise climb. Ativar o piloto automático. E deixar a nossa manifold pressure em 25, juntamente com RPM para o nosso climb. Estamos chegando já a 4.000 pés. Curvar um pouquinho aqui à nossa direita. Piloto automático aqui do Seminole no simulador é terrível, meu Deus do céu. A gente já pode começar a ver alguns procedimentos de emergência para a gente fazer. Só antes de fazer nosso cruise check. A gente está chegando a 4.500. Vamos reduzir nossa manifold pressure para 23. E nossos propellers também vão para 2.300 rotações.
aproximadamente iguais. E vamos manter um heading de sul agora, 180 graus. Bom, no nosso POH aqui, vamos entrar nas partes das emergências, só brifando nossas velocidades. Nossa maneuvering speed está aqui de 1,35. Mas o mais importante aqui é o 88. Caso a gente perca um motor, a gente vai tentar buscar essa velocidade e não ficar abaixo de 56, que é a nossa VMC. Bom, o primeiro procedimento que a gente vai realizar aqui é o feather do motor, secure, né? Securing procedure, caso a gente perca um motor. Então, vamos reduzir a potência aqui do nosso motor direito. Infelizmente a gente vai ter que aguentar esse barulho. Pronto. A gente tira. Então a gente tem a indicação aqui, a gente coloca, a gente vê que algo estranho aconteceu, se permitir, né? Que eu não mudei nada, exato. A gente vê que alguma coisa estranha aconteceu, nosso manifold pressure tá full. Putz, não é possível que não vai dar. Vou tentar deixar. Não funciona. Então, ao invés disso, eu vou cortar o combustível no motor direito. Exato. Se a gente realmente perder o motor direito, a gente coloca nossos levers todos full e a gente observa que as RPMs do motor direito realmente estão caindo. Então a gente faz o secure do motor, coloca o manifold pressure em idle, os props vão para feather e cortamos a mistura do motor. A gente vai observar que a aeronave vai os propellers, né, vão se angulando de forma a diminuir o arrasto, estão paralelos com o nosso airstream, né? Voltamos para o checklist aqui. Então a gente está aproximadamente 100 nós. Estamos a 100 nós de velocidade, né? O mínimo que a gente procura buscar ali são os 88 nós. Daqui a pouco a gente vai tentar fazer o unfeather, vamos tentar só voar um pouquinho com a aeronave. O piloto automático está até mantendo uma boa, um bom controle, né? A gente vê a indicação aqui do oil também, né? Obviamente que a gente perdeu o motor direito, o oil pressure vai lá para baixo. Mas você vê, né? Até no Seminole a aeronave consegue se manter, não perdemos nenhuma altitude, estamos 4.500 pés. Vamos curvar de novo para o norte, observar a performance durante as curvas, ver se a gente não perde muita altitude. A gente observa ali o motor completamente parado, ele não fica rodando, né, como os propellers estão paralelos ao vento, praticamente ele não fica rodando de forma a diminuir o arrasto para nós. Então isso facilita muito o controle do avião no ar. Nada demais, a aeronave está se mantendo bonitinha aqui. Pior situação, obviamente, para perder o motor é na decolagem.
E aqui no simulador eu vejo uma complexidade enorme de tentar simular isso. Mas dá para observar que até no Seminole, que não é a melhor aeronave, né, os motores têm apenas 180 cavalos, né, que efetivamente não é isso que ele vai produzir, e consegue voar apenas com um motor. Claro que a aeronave está leve, mas consegue performar. A gente pode observar aqui no POH também que, claro, a gente está com o piloto automático, então ele vai controlar o trim, mas o trim a gente faz o bank em direção ao motor operando, ou seja, o motor da esquerda, tentando manter meio ou 3/4 do nosso ball aqui no Turn Coordinator em direção ao motor. Além disso, calma aí. Exatamente, a bolinha aqui do Turn Coordinator em direção ao motor. A gente pode desligar também as fuel pumps do motor direito. E os magnetos também vão para off, além do alternador também poder ir para off. E para facilitar ainda mais, para diminuir ainda mais o nosso arrasto, os cowl flaps do motor da direita, já que não está operando, né, não vai aquecer, podem ir para off também. Assim a gente faz o secure do motor total. Na vida real a gente ou pode desligar o tanque de combustível do motor direito, ou deixar ligado e colocar em crossfeed o nosso motor esquerdo aqui, caso seja necessário, né, o crossfeed dos motores. Tá, a aeronave está voando perfeitamente. Vamos fazer o procedimento de unfeather, então. Brifar ele antes, acho que é mais fácil brifar do que já ir fazendo o procedimento. No caso, esse avião, eu não sei se ele tem um accumulator no sistema do governor, né, do propeller, do motor dessa aeronave, né? Então, às vezes vai ser necessário a gente dar um kicking no starter para restartar a aeronave. Vamos ver. Então, para o nosso procedimento de unfeather, primeiro a gente vai colocar o fuel selector do motor direito em on, fuel pump vai para on, os propellers vão para full forward e o mixture vai para rich, além do nosso manete de potência, né, nosso manifold pressure. A gente pode abrir em 1/4 de polegada, né, 0.25 polegadas. Os magnetos em on e o starter aqui a gente vai ver. Provavelmente eu acho que essa aeronave não tem acumulador, né? Então a gente vai precisar de utilizar o starter. Vamos ver. Depois a gente reduz a potência, espera o motor aquecer. A gente não coloca potência máxima de uma vez, a gente espera o motor aquecer, depois volta a operação normal e ligamos o alternador. Caso a gente precise, a gente pode fazer o prime, mas não vai ser necessário. Então vou fechar o nosso POH aqui e realizar o procedimento. Então nosso fuel selector vai para on, electrical fuel pump vai para on, e aqui no caso, no prop, quando a gente mexer o prop, se tiver o acumulador, já dava até algum sinal. Os props vão para full forward, ela começa a rodar a aeronave, as pás, né, o propeller, mas não está ligado. A gente observa que a indicação do motor não está ligada. Colocamos nossos mixtures em full bridge e podemos avançar um pouquinho nossa manete de potência para 1/4 aproximadamente de polegada. Magnetos vão para on e a aeronave já volta. Não precisou do starter não. Vamos esperar então a cabeça do cilindro aquecer um pouquinho. Prontamente a gente observa a temperatura do óleo. Oil pressure já voltou, né? Normalmente demora um pouquinho, não volta instantâneo, mas carenado, né? Esperar a aeronave aquecer um pouquinho, manter essa RPM mais baixa mesmo. E depois a gente põe uma potência maior no motor. Bem tranquilo de restartar o motor da aeronave. Claro, a gente não tinha nenhuma emergência
acontecendo de verdade. A gente que simulou esse desligamento do motor. Vou curvar aqui pro oeste. E a gente vê que a gente praticamente nem perde velocidade, né, durante esse procedimento. Então, por mais que o Seminole não é uma aeronave tão boa assim, ela voa bem. Bom, a aeronave aqui já aqueceu um pouquinho, os cabeças de cilindro, podemos voltar à operação normal. Reduzir aqui o nosso propeller, colocar o manifold pressure em 23. E os propellers também podem ir para 23, né? 2.300 RPMs. Já estava. Com isso a gente pode ligar nosso alternador. E a gente não tem mais o warning do trem de pouso. A gente desliga então isso daqui, porque caso realmente ocorra, a gente esqueça do trem de pouso no pouso, a gente quer ouvir esse alerta, né? Então a gente pode... A nave está tendendo um pouquinho aqui para a direita. Provavelmente o piloto automático não corrigiu o trim. Então, My Flight Controls. Opa. É, a sensibilidade terrível aqui desses aviões pequenos Flight Simulator. Podemos ligar novamente o piloto automático. Só confirmar no painel. Então 4.500, está seguindo o heading. Vamos curvar para sul novamente. E fazer mais uma vez o procedimento de segurar, né, de secure o motor. E depois o procedimento de unfeather, né? Então a gente vai fazer o feather e depois o unfeather. De forma mais objetiva agora, seguindo nossos EPs do POH da aeronave. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o feather, né? Feathering procedure. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o tanque direito, então a gente vai ver a perda de RPM do motor. Vendo que alguma coisa estranha aconteceu, a gente está sempre pensando em 88 nós de velocidade e nunca ficar abaixo de 56 nós. A gente vai manter nossa direção, nosso heading está no piloto automático, isso ajuda a gente. E a gente vai colocar esse quadrante todo, né, Mixture, Propeller e Throttle, nosso quadrante todo, para frente, para a gente ter a observação, a indicação nas RPMs que alguma coisa está acontecendo de errado com o motor, né? Então a gente vai observar que as RPMs do motor que eu desligar estão abaixo e desse modo, claro, a gente pode tentar restartar o motor, mas não é a intenção do treinamento aqui, né, do procedimento, a intenção é fazer o feather. Então a gente vai colocar todos para frente, observar a indicação de que o motor falhou. Os flaps estão up, gear está up. Identificamos o motor inoperante. Claro que a gente não vai fazer isso daqui. Nem primer, nem magnetos, nem fuel pumps e nem carb heat. A gente vai colocar os props para feather antes dele perder a rotação, mas com essa velocidade que a gente está, ele não vai ficar abaixo de 950 RPMs não. E o mixture para off. Dessa forma a gente faz o feather da aeronave, continuando o procedimento aqui para o lado. A gente vai... O piloto automático vai nos ajudar nessa, né, porque eu não tenho a capacidade de fazer isso no simulador. Mas ele vai ajustar o nosso trim, o rudder trim, em direção ao motor operante e também um pequeno bank, se for necessário, né, uma pequena angulação em direção ao motor operante para tentar manter a aeronave straight and level, né? Continuando o feather, as fuel pumps vão para
off do motor que está sendo desligado, né, o motor que falhou, e os magnetos vão para off e podemos fechar os cowl flaps. Além disso, o alternador pode ir para off e reduzimos o electrical load porque a gente vai estar com menos um alternador funcionando, né? E o fuel selector já vai estar em off, mas a gente pode colocar em off na vida real ou em crossfeed, dependendo da situação. Então, bem tranquilo. Passando mais uma vez o procedimento. Desligamos o motor, colocamos o quadrante para frente, o nosso manifold pressure, propellers e mixtures, identificamos o motor inoperante. Identificando o motor inoperante, propeller e mixture vão para off, né? O propeller vai para feather e mixture vai para cutoff. Ajustamos o trim e o bank da aeronave para manter straight and level flight. Desligamos as fuel pumps, magnetos, cowl flaps vão para close. Desligamos o alternador, reduzimos o load elétrico da aeronave. Não que a gente esteja usando muita coisa aqui. E o fuel selector a gente pode pôr em off crossfeed, mas no caso a gente não vai mexer no fuel selector, porque eu vou cortar o motor pelo fuel selector. Então bem tranquilo. Tirar o POH aqui e só voltar com os cowl flaps para open, né? Que eu esqueci de voltar para open depois que a gente fez o unfeather do motor. Então cortando o motor número esquerdo agora. O número esquerdo é bom, né? O motor esquerdo. A gente vê que alguma coisa estranha aconteceu, o quadrante todo vai para frente, né? Nosso throttle, nosso props e mixture. A gente observa a queda de RPM no motor esquerdo, né? Pelo L aqui de left. Tá baixando bastante rápido. Não vamos tentar startar. Nosso propeller vai para feather e mixture também. A gente não pode deixar chegar em 950 RPMs abaixo, senão a gente não consegue fazer o feather do motor. Bom, observando aqui, ele vai parando o propeller e as blades, né, o propeller, as pás, né, acho que é pás o nome, estão anguladas basicamente paralelas ao vento. Continuando nosso procedimento de feather, a aeronave ajusta o trim e o bank. A gente pode observar aqui nosso turn coordinator, que é a bolinha do nosso rudder trim, está em direção ao motor operante, que é o motor direito, e a aeronave está um pouco angulada aqui à direita, né, para tentar manter esse straight and level flight. Além disso, a gente pode desligar as fuel pumps do motor esquerdo agora e os magnetos do motor esquerdo, além de colocar em crossfeed ou em off os nossos fuel tanks. Bem tranquilo, bem de boa. A gente observa aqui que nosso oil pressure está indicando, tá com a luzinha aqui de caution, porque a gente perdeu o motor. Além disso, a gente pode desligar o alternador, né, obviamente, do motor esquerdo. Bem tranquilo, a gente observa que a aeronave consegue voar normalmente. Eu vou curvar pro leste agora. A gente tem um low buzz indication aqui, então para reduzir o electrical load, posso desligar as luzes da aeronave. Vou deixar os avionics ligados só por causa do piloto automático mesmo. Acabando a curva, a gente faz o procedimento de unfeather. A gente pode briefar ele então. Basicamente o procedimento de restart do motor. Eu achei que não tinha acumulador. Eu estou traduzindo literalmente, né? É o accumulator, acredito que seja acumulador em português. Eu acreditava que não tinha nesse avião, porque ele é sistema analógico, acho que é um avião bem antigo. Mas o motor startou sem a gente precisar de apertar o starter, né? Então acredito que tem esse acumulador nessa aeronave da carenada. Vamos agora para o nosso procedimento de unfeather. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o fuel selector na posição on, fuel pump vai para on, colocamos os nossos propellers para frente, mixture full rich e o nosso manifold pressure, né, nosso throttle, a gente vai abrir 1/4 de polegada. E se for necessário, se a gente não conseguir ligar dessa forma, a gente aperta o starter do motor. Caso não conseguimos ligar dessa forma, a gente pode dar um pouquinho de prime, que não vai ser necessário, o motor estava rodando, né? Mas caso for necessário, a gente pode dar um pouco de prime. E uma vez o motor startado, a gente pode ligar o alternador dele e, além disso, observar a temperatura de cabeça do cilindro.
aumentando para a gente poder realmente aumentar a potência, né? Primeiro a gente starta, espera aquecer e depois sim a gente coloca em efetivo toda a potência necessária que a gente quer. Não já avança de uma vez, senão pode dar ruim no motor. Então passando rapidamente, Fuel Selector on, Fuel Pump on, Props, Forward, Mixture Full Rate, Throttle 1/4 de polegada, Magnetos on, e se for necessário o starter do motor. Uma vez que a gente apertar os magnetos, o motor já vai startar sem problema algum. Então, observamos que os propellers estão alinhados, né? Estão paralelos com o Airstream. Claro, aqui no Feather eu esqueci, mas a gente podia ter tirado o nosso cowl flaps só para diminuir o arrasto. Posso até fazer isso aqui, para a câmera externa. A gente observa aqui no motor operando, né, o motor operante, os cowl flaps estão em on, para a gente não superaquecer ele. E no motor que não está operando, como não está produzindo calor, a gente pode fechar para diminuir o arrasto, além das blades estarem alinhadas. Né? E a aeronave consegue voar direitinho. A gente faz o aim para 88 nós, mas a gente vê que consegue aguentar, que está aguentando 96 nós. Mais uma vez ressaltando que está leve a aeronave sim, mas está conseguindo voar. Então vamos para o procedimento de unfeather. A gente pode colocar o Fuel Selector em on. Fuel Pump vai para on. Avançamos os props. Avançamos a mistura. Full Rich. E o nosso throttle aqui, ele não sei, acho que toda vez que eu encosto aqui no throttle, como o meu não tem dois, né, só tem um, ele avança, acaba avançando. A gente coloca ele para 1/4. Só dá mute aqui no gear. Colocamos no 1/4 e podemos ligar os nossos magnetos. A gente vê que o prop já sai da posição de windmill, porque a gente avançou o nosso propeller aqui. Uma vez que a gente startar os magnetos, o motor vai pegar. Exatamente. Tem a indicação sonora e tem a indicação também das RPMs. Vou reduzir um pouquinho a potência, acho que deu um glitch, mas não era para estar com tanta RPM não. Reduzir a potência aqui e esperar aquecer a cabeça do cilindro. Deixar baixinho aqui. Uma vez que aquecer, a gente pode utilizar o motor sem problema algum. Podemos então ligar os alternadores e os cowl flaps podem ir para open. Estamos indo para o leste, vou curvar aqui ao norte. Nenhum circuit breaker funciona aqui na aeronave da carenado, né? Mas a gente pode fingir que teve um problema hidráulico com o gear. Mas eu não sei se eles não simulam aqui a extensão manual. Não funciona. Enfim, outra emergência que a gente pode fazer. Acho que a demonstração de velocidade mínima controlável da aeronave também é interessante. Não sei se eu tenho capacidade aqui no simulador, né? Enquanto a aeronave, a gente já vê aqui um aquecimento da cabeça do cilindro, podemos voltar para o controle normal da aeronave, ajustar aqui nossos manifold pressure para 23, nosso propeller para 23 também, para 12.300 RPM. Enquanto a aeronave vai percorrendo aí para o norte, em direção ao Lake Erie, né? A gente pode fazer um briefing da demonstração de VMC, que vai ser bem complicadinho de fazer aqui no simulador por causa da sensibilidade, mas não custa tentar, por isso que a gente está a 4.500 pés. Então, para esse procedimento, né, demonstração de velocidade mínima controlável, a gente tem que ter em mente que
56 nós. Para o procedimento, né, a gente faz o nosso pre-maneuver flow, que não é necessário a gente estar com o fuel pump ligado mesmo, mas a área está clear, fuel selectors estão em on, gear está up, mixtures full rich e os nossos fuel pumps estão em on. E os props a gente vai colocar eles em full forward, sempre colocar em full forward para qualquer manobra nessa aeronave. A gente vai colocar o power em full. Primeiro a gente vai simular que o motor perdeu, né? Então eu vou cortar o... A gente realmente, não que nessa manobra a gente não desligaria o motor, né? Mas como aqui é um simulador, eu vou cortar o tanque de combustível do motor. A gente vai colocar full forward no motor que está funcionando. Power in idle do motor que a gente que desligou, né? E a gente vai deixar ele em windmill, né? Então a gente não vai fazer o feather do motor. A gente vai controlar a aeronave. Vamos ver se... É porque eu vou ter que tirar o piloto automático, mas vamos deixar o piloto automático por enquanto. Vamos fazer um climb de airspeed, de forma a perder um nó a cada segundo. E chegando a 56 nós, escutar o stall warning ou a aeronave tremendo, o que for, a gente vai começar a recovery, de forma a trazer o nosso power para idle e abaixando o nariz do avião mais ou menos uns 10 graus, né? Vamos pensar uns 10 graus. Depois, quando a gente acabar a manobra, essa que é a parte complicada, né? Que eu não vou... porque se eu cortar o motor eu não consigo trazer de volta os dois, né? Porque quando a gente acaba a manobra a gente liga, coloca os dois motores. Mas... vamos fazer então igual tá aqui no nosso procedimento. De avançar o motor operando, né? Eu falei besteira, né? Não são os dois motores para o recovery, não. É só o motor que está operando para 88 nós. O que é difícil nesse procedimento é não fazer o nariz balançar, porque quando a gente perde o motor, a gente vai fazer a correção do rudder e do bank para manter o straight and level flight. Mas quando a gente chegar na stall e abaixar o nariz do avião, as duas manetes estão em idle, então nenhum motor está fazendo, né, tá produzindo potência. Mas quando a gente faz o recovery, a gente tem que voltar com a correção. O problema é que no simulador aqui, como minha manete de potência é só uma, né, não são duas, para fazer o recovery eu não consigo. Mas cortando o motor, quando eu fizer o recovery, só um que vai fazer a potência mesmo. Acho que ficou um pouquinho confusa a explicação, mas quando fizer é mais fácil de entender. Depois repete. Então vamos lá, cortar o motor direito. Opa. Tá, cortamos o motor direito, deixar em mute mesmo aqui o do gear. A gente observa a RPM, podemos trazer para idle. E vamos colocar em full power. É o que eu falei, né? Como é só um que eu tenho, os dois vão para full power, mas como o motor direito não está operando mesmo, não vai mudar em nada. Full power, vamos desligar o piloto automático e vamos fazer um climb. Tentar corrigir aqui. Fazer um climb de forma a perder um nó de airspeed a cada segundo. Essa parte também é difícil aqui no simulador. E tentar manter nosso heading, que o objetivo é ficar entre 20 graus do nosso heading inicial. Então a gente angula a aeronave um pouquinho em direção ao motor operando e utilizamos o rudder. Estamos chegando a 70 nós, 56 é nosso VMC. Quando a gente receber stall, a gente vai colocar em idle e abaixar o avião. No simulador é muito difícil, mas o power vai para off, quase entrou num... Bom, enfim. Vai para idle, já estamos ganhando airspeed e podemos colocar... Vamos tentar fazer isso de novo aqui, que é muito complicado no simulador. Entrou em stall, ele já queria ir para um spin, né? Então, quando der 60 nós, eu vou fingir que está dando uma stall, né? Que a aeronave está tremendo.
Então vamos lá, full power, com as correções, tentar manter nosso heading. É muito surrealista a física aqui desse avião. Estamos perdendo airspeed. Tentar manter o nosso heading, mas sem abusar muito do bank. Ok, 60 nós. Reduzimos o power. Estamos ganhando airspeed. Podemos avançar o power, voltar com as correções. E tentar 88 nós. A aeronave não está conseguindo performar muito bem não. Estamos perdendo um pouquinho de altitude. 85. Deixa eu ajustar esse trem aqui. Vamos tentar fazer mais uma vez então. Full power no motor, no motor esquerdo. Fazer a perda de velocidade, né, de nós, 1 nó por segundo, mais ou menos. Batendo 60 nós, a gente coloca em idle, põe o nariz para baixo, ganha velocidade e depois subimos com 88 nós, com o motor operando. Ok, primeiro sinal de stall, power idle, colocamos a aeronave para baixo, de uns 10 graus. Estamos ganhando airspeed, full power no motor esquerdo e a gente vê que o nariz do avião não balançou assim muito, né? Claro que essa aeronave aqui da carenada não vai simular bem, mas é basicamente isso, é só a gente conseguir controlar o avião e fazer o aim para esses 88 nós. Bom, vou voltar com o piloto automático, tentar manter aqui só o straight and level flight por enquanto. Ajustar o trim um pouco. Colocar 4.000 pés, porque ele não vai conseguir subir no motor só. Calma aí, deixa eu voltar para a página aqui. Colocar o piloto automático, vamos ver se ele vai pegar. Pegou. Tá funcionando certinho. Vamos fazer o procedimento de unfeather. Aproveitar que a gente está com o motor desligado. Então, fuel pumps vão para on. Já pegou, né? Porque nosso propeller. Vamos cortar de novo, então fazer o unfeather certinho. Cortamos o motor. Que a gente não faz o secure, né, da aeronave para o procedimento, né, para manobra de VMC. Porque a gente quer a aeronave fazendo windmilling aqui, né, atrapalhando, criando drag para nós. Mas agora a gente faz o feather, props vão para off, para feather, mixture também vai para off, fuel pumps off, alternador vai para off e cowl flaps vão para closed. Vamos curvar para o sul, voltar para Wood County. A gente já vai pensar aqui no RNAV enquanto a gente faz o unfeather do motor. Fazer aqui na curva mesmo, a aeronave está mantendo 4.000 e com 100 nós. Fazer o unfeather, fuel selector vai para on, fuel pumps vão para on, props full forward, mixture full rich. E já pegou, porque eu não desliguei os magnetos, né? Mas pronto, a aeronave está funcionando. Não vou fazer de novo não, porque a gente já vai falhar o motor daqui a pouco. O alternador vai para on e cowl flaps vão para open. Bem tranquilo, né? Deixamos a aeronave aquecer a cabeça do cilindro. Ainda está bem baixinho. Então vamos aproveitar e cortar mais uma vez e praticar de novo um feather. Feather, indicação do motor. Tudo full forward. A gente vê que o motor direito, a gente perdeu ele. Está fazendo windmilling ali. Então a gente traz a manete de potência da direita para baixo. Feather
mixture off, fuel pumps off, magnetos off, alternator off, cowl flaps vão para closed. Pronto. Observamos a aeronave ali com as blades anguladas, né, paralelas ao vento. Para o unfeather do motor, fuel pumps on, fuel pump on, props full forward, mixture full rich. E aqui para o starter, né, magnetos vão para on. E o motor já pega. Esperando a cabeça do cilindro então ficar no verdinho aqui, né, ficar operando, para a gente poder avançar com o manifold pressure. Enquanto isso eu já vou preparando aqui um RNAV em boot counting para a pista 28. Nada disponível? Estranho. Vou tentar mais uma vez pesquisar. Ah, agora apareceu. RNAV para 28. Brilho é onde aqui? RNAV para 28 a gente está vindo do norte, né? A gente pode ir para Zesh. Ou se a gente vai passar de Zesh, a gente vai fazer em Melis, nosso procedure turn. Para a pista 28, nosso profile view, Melis, Yoko Final Approach Fix 2300 pés. Depois a gente prossegue para o LPV ou para o LNAV. Mas essa aeronave tem glide slope, então acho que dá para fazer um LPV sim. Com os mínimos 923. E o nosso Final Approach Course é 276 graus. Para o Miss Approach a gente faz o climb no 2300 direto para Ubaya, provavelmente com Teardrop Entry aqui, e fazemos o hold lá. Bem tranquilinho o RNAV. Vou programar aqui na aeronave. Vou colocar um flight plan. Isso aí. Mais fácil fazer isso aqui. Activate direto. A gente já com certeza já passou de Zesh, então a gente vai fazer a entrada por Melis. Vou colocar um procedure, approach, 1 Golf 0, 28 e transição em Melis. Não ativou porque não estava em nav, né? Mas vamos colocar aqui. Load approach and activate. Deixa eu ver se a aeronave está... O que ela está fazendo aqui? Exato, já está indo para Melis. A gente vai deixar ele seguir, mas a aeronave não vai performar nosso procedure turn, então a gente pode fazer com o OBS, né? No caso eu vou colocar então em relação à nossa carta, o curso é 276, vou colocar aqui 276. Aproximadamente 276, a gente faz o procedure turn. Só ver onde que eu tenho aqui. Cronômetro exato, é isso que eu queria. Temos um cronômetro aqui. E beleza, tranquilo. Tranquilo. Estamos a quantas milhas voltando aqui para o mapa? Estamos a 12 milhas de Melis. Deixar a aeronave seguir por enquanto. Vamos desligar o motor, né? Perdemos o motor no meio esquerdo. Ah, que pena. A gente vê a indicação aqui. Alguma coisa estranha aconteceu. Colocamos em full forward tudo. Mixtures, props, manifold pressure. A gente vê a indicação aqui que o motor esquerdo se perdeu. Não vamos tentar restartar. Vamos colocar então nosso manifold pressure em closed. Os props vão para feather.
Teoricamente ele não podia ir para Feather, né? Mas ele entrou. E os mixtures vão para Lean, porque abaixou de 950, né? Vamos ver, estamos perdendo velocidade aqui. Como é que eu vou abaixar então? Podia estar comandando na mão, né? Até mais o recomendado, mas a gente consegue colocar 2.300 pés. E fazer o aim para 88 nós. Vamos ver se a aeronave pega de volta. Exato. Não chegamos no VMC, então tá de boa. Vou voltar de novo aqui para nossa carta. Pronto, os props estão em off mixture também. Fuel pump pode ir para off. Vou ligar o alternador da direita aqui que a gente esqueceu. O alternador da esquerda. E os mags vão para off também. Como a gente pode ver, ele está em windmill ainda, então não entrou em feather porque tinha baixado os 500 RPMs. Então vamos tentar restartar o motor aqui de volta, antes de a gente chegar em Melis. Fuel pumps, então fez certinho, né? Achei que não ia funcionar por ser da carenada. Pronto, a aeronave pegou. Tá com rotação pra caramba aqui, vamos desligar ela rápido. Vai para off. A gente vê a indicação e cortamos os props, vai para feather. Mixtures vão para lane. E o nosso fuel pump vai para off, max off, alternador vai para off. Agora sim, acredito que vai entrar em feather. Exatamente, entrou em feather o motor. Estamos só com o motor operando, podemos também fechar os cowl flaps do motor esquerdo. No simulador é bem difícil, não vou mentir não. Na vida real é mais fácil. Estamos chegando em Melis agora. Vou fazer a aeronave interceptar a radial 276, né, o curso 276. Obviamente que o piloto automático aqui do Seminole da carenada é terrível, né? É uma pequena correção, ele dá essa curva gigante para depois virar à direita e vai ter que corrigir novamente. Não faz o menor sentido. Mas vamos seguir o piloto automático, né? Tira um pouco da carga de trabalho nossa. Vamos colocar nosso heading 276. Para depois fazer o swing novamente para a esquerda, né? Não faz o menor sentido essa entrada no curso. Mas em Melis aqui a gente vai seguir nesse curso. Uma vez que a gente interceptar Melis, a gente vai fazer um procedure turn para a entrada do RNAV, né? A gente não pode entrar direto, porque a gente não tem nenhuma autorização de controle aéreo. Então o que a gente vai fazer é cruzar Melis. A gente pode fazer a entrada direta aqui, então é basicamente um hold completo, né? Então Melis, cruzando Melis, a gente vai pegar 096, marcar um minutinho mais ou menos. Eu não vi os ventos, mas não precisa ser perfeito não, um minutinho. Depois a gente volta para o curso 276. Para isso eu vou utilizar o nosso Head Indicator e mantendo esse curso 276 até a interceptação de Melis. Como a gente não tem, a gente vai utilizar o mapa aqui para marcar a nossa distância. E a aeronave está ali com 105 nós, bem de boa mesmo. Acho que agora eu peguei um pouco mais da manha do fluxo dentro do simulador. Um pouquinho confuso às vezes. Eu vou avançar isso daqui um pouco e colocar... Porque já que o motor não está funcionando mesmo, só para voltar com esse alerta aqui, caso a gente realmente esqueça do trem de pouso para o pouso, né? Não queremos um acidente. Mas na vida real a gente ia escutando esse barulho até lá, que é o correto.
não mutar, né, o alerta estando próximo ao chão ou um procedimento para pouso no circuito de tráfego. Mas aqui no simulador a gente só avança um pouquinho a manete e acaba com esse barulho. Por estar abaixo, né? Porque no Seminole, se está abaixo de 14 polegadas, o manifold pressure, esse alerta vai ativar. Vamos cruzar mélias aqui nos 4100. Podemos iniciar nossa descida. Vou programar o Autopilot para descer. Descendo aí uns 700 feet por minuto. Tá subindo, né? Não é isso que eu quero não, calma aí. Antes de cruzar... Sei, poxa, subir não. Então 2.9 milhas. Podemos deixar aqui a potência máxima mesmo. Vamos fazer esse holding, então tá de boa. Pequena correçãozinha de vento só que a gente precisa. Aparentemente os ventos estão vindo 290. Né, e que eu lembro da decolagem estava 280 com 0,8, então deve estar uns 290 com no máximo 10 nós. Né, nossa altitude talvez uns 15 nós. Quando cruzamos, podemos fazer 0,75 com as correções, então provavelmente ali um 0,70. A gente tenta fazer essa curva em standard, né? Mas não tem problema também fazer com 30 graus, né? Na vida real. Talvez um pouquinho menos de correção. 070 não, perdão, 090, né? Marcar aí uns 40 segundos, 45 segundos. Enquanto a gente está perdendo altitude, a gente quer 2.300 pés em Yoko. Então não tem problema se a gente cruzar mélias um pouco mais acima de 2.300. Vou voltar aqui para a carta. Mélias é o Initial Approach Fix, nosso Final Approach Fix é Yoko 2.300. Ok, 45, a gente pode voltar a curvar 50 segundos, né, para garantir. Provavelmente nosso inbound lag vai ser um pouco mais de um minuto, mas não tem problema. Então vou voltar aqui pro 276, talvez 279 para as correções. Deixar 278. A gente pode calcular nosso inbound lag só para ter certeza de quantos minutos, mais ou menos, para ver se a gente ficou muito longe do standard. Entrar até bem, a correção foi até razoavelmente, talvez um pouco mais de correção, às vezes um 0,92 ali já era o suficiente. Tentar interceptar de novo perfeitamente o curso. Podemos ativar o cronômetro, um pouquinho atraso na ativação, só para a gente ter uma ideia. Estamos chegando a 2.600 pés.
Confirmando nosso motor esquerdo aqui desligado, né? Vamos estabilizar no 2300, que nosso objetivo agora é Yoco. Fazer mais um pouco de correção para a gente manter esse curso de 276. A gente vê que a agulha está saindo um pouquinho, então vamos continuar a correção. Estamos a 9 milhas de Yoco aqui no caso, né? Porque Melis, como a gente... Eu não sei aqui o botão de suspensão, porque a gente tinha que ter apertado suspensão para ele entender que a gente ia rebloquear Melis, mas eu nesse avionic aqui eu não sei exatamente onde é. Mas como é o mesmo curso, não tem problema, 276 a gente mantém. Depois eu posso até ativar o CD, ou tirar o OBS, né? Eu já tinha até tirado o OBS, já entrou em Yoco mesmo. Então a gente pode tirar do heading e colocar em nav, que ele vai seguir essa correção, né, do autopilot, mas ele vai seguir o curso certinho. Estamos a 2.300 pés, 105 nós. Tá inclinando muito, hein? Será que o vento tá tão forte assim? Ajustar o heading para essa posição. Mas ele está mantendo o curso, né? Isso que é o importante. Estamos a 7.4 milhas do nosso Final Approach Fix. Já podemos ativar então o Approach Mode. Agora, para pousar vai ser uma beleza, né? Porque essa sensibilidade do simulador. Lembrando que os mínimos são 923 de Decision Altitude, né? Então 923 pés AGL, acima do ground. Eu acho que não vai entrar com glide slope. Se não entrar, a gente vai fazer o LNAV, que a gente pode descer até 1.200 pés. Que é o nosso MDA, né? Nosso VDP é 1.5 milhas da pista. E nosso Mr. Approach Point é na pista, né? 2.8. Então a gente tem que ficar sempre atento aqui às milhas. 5 milhas de Yoco. E o próximo fixo, como a gente pode observar aqui no Flight Plan, o próximo fixo é a pista 2.8. Então, depois a gente usar o Final Approach Fix, os measurements, né, de distância vão ser em relação à pista. Então, tendo em conta que o VDP é 1.5 milhas e o nosso Miss Approach é na pista, né? Porque provavelmente a gente vai estar realizando o LNAV. Eu não acredito que essa aeronave aqui tenha possibilidade de fazer o LPV, né? Então a gente provavelmente não vai ter glide slope. Estamos aí a 4 milhas de Yoco. Caso o glide slope não entre, porque eu acho que não vai acontecer, a gente desce para 1.200 pés. E aqui a gente pode ver, né? Tá na 100, né, ou 90 nós, a gente está buscando um ângulo de 3.04 graus, então eu vou tentar realizar essa descida aqui no 100 nós, né, 100 a 90 nós acho que é bom, a gente pode setar no piloto automático, então se a gente descer com 500 de feet per minute, né, já é o suficiente para a gente estar antes, né, do que esse glide slope, abre aspas, né. Então a gente vai estar com um pouquinho a mais de 3.04 graus, mas como nosso MDA é 1200 mesmo, só não descer abaixo disso que está tudo tranquilo, né? Se a gente quiser despencar de uma vez, não tem problema nenhum. Estamos a 2.5 milhas.
glide slope não vai entrar, certeza. Exato. Não vai entrar, não entrou. Vou setar aqui nosso piloto automático para 1200 pés. E nosso vertical speed. Descendo ele tá, né? Ah, entrou no glide slope. O Avionic tem glide slope, mas a gente não tem indicação nenhuma aqui no painel. Não sei se eu quero isso não. Acho que eu vou tirar do approach mode, deixar em nav. Opa, não é isso não. O pilot tá ligado. Vamos ver se ele vai exatamente vai voltar. E vamos descer com o vertical speed aqui de deixar 500. Vou deixar 600, né, como a gente perdeu esse tempinho, e tentar buscar isso sem nós. Props estão full forward, mixer full rich. A gente desligou aqui nossas luzes, né, para o load. Precisamos desligar não, já declaramos emergência, né, teoricamente. Mantendo pelo menos aqui nosso nav. Vou colocar flap 10. Tentar manter isso em nós. Reduzir um pouquinho a potência, a gente está abaixo ali do nosso PAP, né, mas a gente ainda está na nossa MDA, né, estamos chegando a 1300, 100 above. Estamos realizando aqui o LNAV. E temos a runway inside, então podemos colocar gear down. E nossos flaps vão para 25, né, pousinho com um motor, flap 25. Buscar um pouquinho mais de potência. Estamos estabilizados em 1200 pés. Tá, mantém 90 nós. Estamos no PAP. No VASE aqui, né, no caso. My flight controls. Opa. Sensibilidade. Lembrando, né, colocar o rudder um pouco para o motor operado, né, operando, e o bank também em direção ao motor. Estabilizei aqui mais ou menos. Lembrando que a gente tem indicação ali no nosso heading, né, nosso HSI, o nosso nav, nosso curso 276. Vamos mantendo ele, nosso heading um pouquinho diferente para correção da crosswind. Vamos a 86, 90 nós é o objetivo aqui no Final Approach. Não ficando abaixo do glide slope, tá bom? A sensibilidade castiga, viu? Vamos reduzir a potência para idle. A sensibilidade castiga demais. Ok, brakes.
temos que taxiar no motor. Vou tentar restartar a aeronave aqui. Colocar nossos fuel pumps para on. Só sair da pista. Obviamente que a gente não estaria taxiando nem tentando restartar o motor, a gente chamava o reboque, desligava a aeronave aqui mesmo. Até na pista mesmo, se for o caso. Mas, vamos restartar aqui, nossos props vão para full forward. Mixtures full rich. Ligamos os mags. E podemos startar. A aeronave aqui no solo precisa do starter porque a gente não tem o vento, né, agindo para nós. Ligamos o alternador. Cowl flaps podem ir para open. A gente nem ligou o fuel pump, né? Nem precisou. Fuel pumps vão para on. After landing checklist. Heater off. Flaps up. Cowl flaps open. And alternate air closed. Fuel pumps can go to off. E nosso fin strobe, vamos ligar aqui já que a gente voltou com a aeronave, né? A aeronave está startada, o fin strobe vai para on. Blender recog estão em off, pirohit também está em off. E nosso trim e mixtures full rich, a gente não vai fazer lean não, para quê, né? Nosso trim está em neutral. We can traffic Seminole 428 Delta Gulf Crossing Runway 3618 on Alpha, Wood County. Sei que a gente não reportou aí a final nem nada, mas estamos sem nenhuma aeronave. Também estava em emergência, né? Já teria declarado um Mayday ali na hora. Aparentemente o freio não funciona aqui do avião. Tentar estacionar naquele ali. Dá um 360. Não funcionou o freio. Difícil, hein, de frear. Tá bom aqui. Parking brake set. Shutdown. Check-in complete. Vents estão em off. Avionic master off. Alternators vão para off. E fuel pumps estão em off. Electrical equipment all off. Sem ser fin strobe, né? Colocamos em idle. E
nossos mixtures podem ir para cutoff. Magnetos off. Panel lights estão em off, battery master vai para off também. Tá aí completo um voozinho teste, né, para as emergências, também para pegar o ritmo aqui do simulador em realizar as emergências, que é um pouquinho difícil, mas deu certo, né? Pelo menos a Carenado conseguiu fazer o sistema de feather da aeronave até performar bem, bem parecido com a vida real. Tá aí, completinho. Seminole é um avião defeituoso, mas voa, né?